O Brasil parece viver um episódio eterno de série ruim. Uma trama que mistura golpe de Estado, negação da realidade e declarações absurdas que desafiam a lógica e a paciência. No centro disso tudo, ele, Jair Messias Bolsonaro, o homem que quer convencer o país inteiro que foi golpeado enquanto arquitetava um golpe. Tudo começou com Bolsonaro tentando encarnar o papel de mártir destemido. Em um seminário do PL, ele larga a frase de impacto: "Caguei para a prisão". Um gesto heróico, digno de um filme B com orçamento do Gabinete do Ódio. Caguei pra prisão! Mas como toda bravata bolsonarista, o discurso durou menos que promessa dos planos econômicos do ex-ministro Paulo Guedes. No dia seguinte, o próprio ex-presidente veio a público dizer que exagerou um pouquinho. Ontem eu exagerei aqui um pouquinho, falando que estava assim, uma possível prisão. Exagerei um pouco. Mas você, de vez em quando, né, dá uns coices por aí, para mostrar que somos de carne e osso. E mostrando novamente seu talento incomparável de falar absurdos, chamou a primeira turma do STF de Câmara de Gás. Uma comparação pesada, para dizer o mínimo. E quando questionado sobre quem teria dado esse apelido, ele respondeu: "É o que a gente ouve falar por aí." Típico de quem passa muito tempo nos grupos de WhatsApp da família. Duas turmas. Tem características. Sim. Se você analisar uma turma com a outra, tá? Essa turma que eu tô tem um apelido, né? Câmara de Gás. Câmara de Gás. É um apelido, que ali entrou ali. Apelido dado por quem? Que a gente ouve falar por aí. Sim. Enquanto isso, Gilmar Mendes, que não perde uma oportunidade de dar uma alfinetada, reforça que as denúncias da PGR são sólidas e concatenadas. Enquanto Bolsonaro tenta se fazer de vítima, as provas continuam se acumulando. A PF já tem mais de 250 páginas de documentos detalhando a trama golpista. Tem diálogos de militares, minutas de decretos, movimentações suspeitas. E não podemos esquecer do novo advogado de Bolsonaro, Celso Vilardi. Em novembro, ele era categórico. Há indícios absolutamente claros de um plano de golpe. É público que o senhor, no governo Bolsonaro, subscreveu um abaixo-assinado com o nome Basta, em que dizia o seguinte: "O Brasil, suas instituições, seu povo não podem continuar a ser agredidos por alguém que, ungindo democraticamente ao cargo de presidente da República, exerce o nobre mandato que lhe foi conferido para arruinar com os alicerces do nosso sistema democrático." A denúncia diz como ele tentou arruinar. O senhor discorda do como e confirma o quê? Ou seja, que ele tentou arruinar o sistema democrático? Assinei críticas ao governo Bolsonaro, não só essa que você está lendo, tem outras também. Agora, dizer que as críticas que efetivamente foram feitas se confundem com a execução de um golpe de Estado são coisas absolutamente diferentes que não se confundem. Eu estou analisando como advogado e não como cidadão, porque como cidadão você assina manifestos, você se pronuncia e eu me pronunciei. Uma coisa é uma crítica a um presidente da República, que eu fiz a esse e fiz a outro. Agora, outra completamente diferente é confundir a manifestação para os embaixadores, como por exemplo, em 2020, em atos de 2021, com atos de execução de um golpe de Estado. Agora, ele sugere que todo o processo investigativo deveria ser refeito. Ou seja, o mesmo homem que elogiava o trabalho da Polícia Federal agora acha fundamental que o Supremo reveja toda a investigação. Eu digo para você o seguinte: eu vou defender o presidente Bolsonaro, eu e os meus colegas iremos defender o presidente Bolsonaro de acordo com as normas processuais vigentes no Brasil. Se tiver nulidade, nós vamos tentar nulidade. E eu acho que para o país virar a página, nós precisamos de um julgamento justo. Nós precisamos de um julgamento que respeite o direito de defesa. E isso significa o Supremo rever, inclusive, todos os atos da investigação, desde o início até o final, perpassando por tudo que contiver uma eventual denúncia. Até os aliados do inelegível ex-presidente já estão começando a pular do barco.
Quando até seus amigos acham que você está cavando a própria cova, talvez seja a hora de repensar a estratégia. Alguns já chamam sua reação à denúncia da PGR de desastre. A gente viu na semana passada Bolsonaro reagindo, usando ali uma expressão horrorosa, enfim, pegou muito o aliado dele de surpresa na reação da denúncia, porque acha que Bolsonaro, nesse momento, precisa ou não falar ou falar pouco, ou alinhar com a defesa. Não tem mais o que ele fala politicamente desvinculado da estratégia jurídica, porque não dá para... Não adianta você colocar o advogado que tem trânsito no Supremo com um ex-presidente que não acredita no Supremo, então assim, que fica batendo no Supremo. Então não vai bater o áudio e vídeo ali na hora de fazer a defesa. E aí vem Bolsonaro no evento do PL e fala que não está nem aí para a prisão. Eu não vou repetir aqui a palavra, porque eu tenho respeito ao assinante, mas ele foi super grosseiro. E aí a turma de Bolsonaro achando aquilo um desastre. Valdo, desastre. Então tem a turma do núcleo mais próximo, de confiança do ex-presidente, defendendo que ele pare de falar a respeito da denúncia, pare de usar isso para explorar politicamente. Acham difícil. O que estamos vendo é o desenrolar de uma tragédia política. Bolsonaro, que já foi visto como um líder forte, agora parece um personagem perdido em seu próprio roteiro. As acusações são graves, as provas são contundentes e o apoio político está minguando. O Brasil não precisa de mártires falsos, precisa de justiça. Fiquei assustado de ver agora, isso nem na CPMI tinha aparecido, que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral não só estava marcado para morrer pelos golpistas no tal punhal verde e amarelo. Aliás, Bolsonaro disse que foi a esquerda quem fez todo aquele movimento golpista. Ele disse que o punhal não é verde e amarelo, ele deve achar que o punhal é vermelho. Mas o nome era exatamente punhal verde e amarelo, e não é à toa. E ele simplesmente disse que, eles disseram agora num vídeo, que o Alexandre de Moraes não estava apenas marcado para morrer, ele estava na mira de ser atirado. Isso está agora, né, nos áudios que serão apresentados daqui um pouco. Então, este golpe que eles traçaram era muito mais violento do que nós podemos imaginar, e nós escapulimos por pouco. Mas eu estou entrando com uma ação contra um deputado dessa casa, filho do presidente Jair Bolsonaro, o Eduardo, porque ele agora vive nos Estados Unidos conspirando. Ele vive nos Estados Unidos agora para bloquear a justiça. Agora quer apresentar um projeto de lei na Câmara dos Estados Unidos, ele acha que é deputado lá, junto com os golpistas, para atingir o Supremo Tribunal Federal, que vai fazer o julgamento do pai dele. Chama-se obstrução de justiça. É isso que Eduardo Bolsonaro vive com dinheiro público dos brasileiros fazendo nos Estados Unidos. Há que se perguntar, eu peço a vocês mais 30 segundos, se não é o caso, e no meu entendimento da Procuradoria-Geral da República solicitar a apreensão do passaporte desse Eduardo Bolsonaro para ele parar de gastar dinheiro à toa e conspirar contra o Brasil lá fora nos Estados Unidos. Aliás, não é só lá. É uma articulação da ultradireita junto a pessoas que fazem gestos nazistas, como aquele Bannon que nós vimos lá nos Estados Unidos e outros. Então, presidente, realmente, Bolsonaro vai ser preso e eles estão apavorados.